Olá, patriota! Hoje é dia 7 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber todas as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente feito para você. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Bolsonaro fala em Belo Horizonte e exalta economia otimista com o segundo turno. O presidente destacou a queda do dólar e a alta da Bolsa de Valores como resultado das eleições no primeiro turno. Ronaldo Caiado apoia Bolsonaro no segundo turno. O governador de Goiás falou em Brasília ontem e destacou parceria com o governo federal. General Augusto Heleno pede investigação no Nordeste após eleições. O ministro de Bolsonaro disse ter achado estranho a expressiva eleição de Lula na região, mesmo após feitos cruciais do governo pela região. Roberto Justus pede voto em Bolsonaro no segundo turno. O empresário destacou que é contra tudo que Lula quer fazer no Brasil. Fernando Holliday declara apoio a Tarcísio de Freitas. O vereador do Novo disse que o momento é de combater o PT em São Paulo. O presidente Bolsonaro divulgou apenas um compromisso oficial de sua agenda nesta sexta-feira. É às 15h com Renato de Lima França, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Fique ligado no Foco do Brasil durante o dia, pois o presidente segue fechando novas alianças para o segundo turno e todas as novidades você acompanha por aqui. Seja membro patriota ou capitão do nosso canal. Nós contamos também com o seu apoio para manter e ajudar o Foco do Brasil a crescer ainda mais. Para fazer isso, é só apontar o seu celular para o QR Code que está na tela da sua TV ou computador. Aproveite que as nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O presidente Bolsonaro esteve ontem à noite no Teatro SESI Minas, em Belo Horizonte, onde participou de um evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Muito aplaudido durante sua fala pelos empresários presentes, Bolsonaro reforçou que a economia brasileira já sinalizou otimismo com a sua ida para o segundo turno, com o dólar caindo logo após o anúncio que disputaria com Lula a presidência no dia 30 de outubro. Para o presidente, o momento é de entender que, enquanto a esquerda faz teses, a direita traz medidas práticas para que o Brasil cresça e se torne a potência que deve ser. Veja uma parte do discurso de Bolsonaro. Enquanto alguns falam apenas em atender aos mais humildes, buscar sanar dívidas ou perdoar de certas categorias, nós fazemos na prática e com muita responsabilidade. As nossas medidas não causam estresse na Bolsa de Valores e nem inflacionam o dólar em nosso país. Para os senhores terem uma ideia, após o anúncio de domingo que haveria segundo turno, no dia seguinte, o dólar caiu na casa dos 4%. A Bolsa subiu em percentual semelhante. Ou seja, o mercado já havia precificado a possível vitória no primeiro turno da oposição. Graças a Deus, isso não aconteceu. E assim sendo, a prova disso tudo, que estamos no caminho certo, são os números da economia. A todos vocês, eu agradeço quem acreditou em nosso governo, quem votou em nós no dia 2 de outubro último. E peço mais, para que nós possamos continuar fazendo o que fizemos até o momento, um esforço muito especial de cada um. Converse com os mais humildes, com os mais necessitados, porque eles, uma parte, continuam acreditando nas promessas mirabolantes de picanha e auxílios estratosféricos. Se fosse possível, daríamos, mas sabemos que isso não é possível. Isso foi prometido lá atrás, Denário, lá ao povo venezuelano. Um povo cujo país é o mais rico do mundo em petróleo, mas que vive numa situação de pobreza pior do que os nossos irmãos haitianos. Não nos deixemos enganar. Em todos os países que fizeram opção pela esquerda, como a Colômbia, a Argentina, Chile, lá atrás a Nicarágua, nós sabemos para onde foi a economia, para onde foram os valores dos povos desse país e a situação
terrível de miserabilidade que esse povo se encontra ou marcha nesse sentido. Peço a Deus que ilumine a cada um dos 200 e poucos milhões de habitantes, uma parte considerável que irá às urnas, para que façam as suas decisões, de acordo com a razão e não emoção ou coração. Dessa decisão, o futuro da nossa pátria. Vocês não sabem o orgulho que eu tenho ao viajar para qualquer lugar do Brasil e encontrar pela frente um mar de cores verde e amarela. É o patriotismo, é o sentimento da nossa pátria. É o tremular da nossa bandeira, que a nossa união, bem como a nossa riqueza. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado e até a vitória. Deus, pátria, família e liberdade. O governo Bolsonaro entregou desde 2019 mais de 11 mil obras de mobilidade. O número impressiona, considerando apenas os 4 anos de governo. Num vídeo compartilhado pela campanha do presidente, a secretária nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, Sandra Holanda, deu detalhes sobre a atuação do governo federal. Veja o que ela disse. Pelos trilhos e ruas do Brasil, passam todos os dias milhões de cidadãos que precisam do transporte público coletivo para se deslocar. Cotidianos, compromissos e metas que dependem de um trabalho conjunto entre União, Estado, municípios e concessionárias. Não é só o meio dos brasileiros irem para casa e para o trabalho todos os dias. O transporte público é um direito social assegurado na Constituição Federal e garanti-lo não trata-se somente de frotas, vias e ferrovias de qualidade, mas principalmente de ajudar o acesso a outros direitos como educação, trabalho e lazer. A melhoria nas condições de mobilidade, sobretudo através do incentivo ao transporte público coletivo e aos deslocamentos não motorizados, impacta de forma significativa o bem-estar social e econômico de todas as pessoas, pois expande sua capacidade de acessar oportunidades econômicas e sociais nas cidades, como emprego, serviços de saúde, educação e lazer. As pessoas que não conseguem ter esse deslocamento de qualidade, ela não consegue produzir renda. Mobilidade urbana no Brasil é um assunto muito complexo, mas o objetivo é sempre o mesmo: fazer com que as pessoas tenham facilidade para acessar a sua moradia, para acessar o seu local de trabalho, que elas economizem tempo no deslocamento e que tenham mais tempo para cuidar do que realmente importa, suas famílias no final do dia. Ampliar e melhorar as políticas de transporte público é também uma questão de sustentabilidade, já que quanto melhor ele for, mais pessoas poderão utilizá-lo. Investir em transporte público é investir na integração entre municípios do campo e da cidade, é promover o desenvolvimento regional. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, esteve em Brasília ontem para oficializar mais um apoio ao presidente Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. Em sua fala, Caiado deixou claro que o 44, número da sua legenda, será 22 na definição para a presidência da República. Caiado lembrou também que, se coubesse ao goiano, Bolsonaro já estaria eleito em primeiro turno, onde teve votação suficiente para isso, considerando apenas o Estado. Ele também agradeceu as parcerias com o governo federal e disse acreditar na continuidade do projeto iniciado em 2019 por Bolsonaro. Veja uma parte do que ele disse. Bom dia aos senhores e senhoras, senhor presidente, aos demais colegas governadores, neste momento, senhores ministros de Estado. Sou um homem de formação democrática como Vossa Excelência, presidente. E o povo goiano me elegeu também no primeiro turno. E o goiano me elegeu também no primeiro turno em Goiás. E em nome do povo goiano, eu venho aqui trazer e declarar o apoio à reeleição de Vossa Excelência, por motivos claros. Primeiro, graças à parceria que nós fizemos a regionalização da saúde, algo jamais visto no nosso Estado. Ampliamos a nosso atendimento na área da educação como sendo referência nacional. A infraestrutura de Goiás, depois de uma ferrovia Norte-Sul e da integração da ferrovia do Centro-Oeste e a recuperação das rodovias federais, hoje a logística de Goiás é referência nacional. Ao mesmo tempo, a segurança pública, que hoje
Eu convido meus colegas, se querem ver, o lugar aonde o bandido muda de profissão, muda do estado, é o estado de Goiás. Ali prevalece realmente a ordem e a segurança instalada. Os programas sociais, nunca nós disputamos com o governo federal. Pelo contrário, fizemos parcerias. E as parcerias foram complementares. O Auxílio Brasil, que leva às famílias R$600, tanto da pobreza quanto da extrema pobreza, nós a complementamos, como Mães de Goiás, Bolsa Estudante ou Aluguel Social. E estudando uma parceria com os senhores prefeitos e prefeitas do nosso estado, que não é diferente, porque, senhor presidente, saiba que nós temos hoje a melhor safra de prefeitos e prefeitas pelas parcerias com o governo federal e com os governos estaduais. E, como tal, são lideranças que têm hoje um grau de avaliação altíssima. Então, a marca que fica no nosso governo, quanto da sua, senhor presidente, é que num primeiro mandato foi o combate à corrupção. E a marca é o respeito ao dinheiro público. Com respeito ao dinheiro público, o senhor avançou muito, também nós, governadores, avançamos muito. O segundo momento nosso, tenho certeza que também de Vossa Excelência, será romper o ciclo da pobreza nos nossos estados e no Brasil como referência daquilo que nós conseguimos pavimentar até aqui. Então, o povo goiano, em nome de todos aqueles 7.200.000 goianos, trago aqui o abraço e o apoio e a certeza que o senhor terá lá uma vitória ainda maior no segundo turno. Meu muito obrigado e estamos aqui à inteira disposição para o jogo democrático e que nós respeitaremos e que teremos aí a continuidade de um governo que mostra tranquilidade e paz para todos nós podermos crescer. Muito obrigado. O general Augusto Heleno deu uma entrevista a um programa de rádio ontem e disse que os votos na região Nordeste deveriam ser investigados. Para o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, existe uma discrepância entre os avanços feitos pelo governo federal na região e os votos que Lula teve por lá. Heleno disse ainda que os institutos de pesquisa foram fundamentais em capitalizar votos para Lula no primeiro turno, mas que agora a história será diferente. Ele disse estar confiante em um Brasil que não elegerá um ex-presidiário como presidente da República. Veja uma parte do que ele disse. Essa situação do Nordeste precisa ser muito bem investigada. Não é investigada policialmente, mas é preciso verificar o que aconteceu no Nordeste. Porque o presidente Bolsonaro dedicou ao Nordeste seus melhores esforços. Levou água para o Nordeste, que era uma coisa também incompreensível. Como é que no século XXI nós temos uma região como o Nordeste que tem tudo para ser uma região riquíssima. Aliás, já é uma região riquíssima, mas tem tudo para ser um grande atrativo, não só para o turismo, como para a agroindústria. Então, é um relaxamento muito grande o que o Brasil tem feito com o Nordeste. E o presidente Bolsonaro dedicou ao Nordeste o melhor dos seus esforços. Então, realmente, fica difícil de entender como a população do Nordeste não foi captada por essas ações reais. 5G na veia, evolução tecnológica, estradas que foram feitas pelo Tarcísio lá no Nordeste, a recuperação, e o Nordeste tem um ganho muito grande com isso, do modal ferroviário. Então, essas coisas são meio incompreensíveis, mas eleição é assim mesmo, né? A gente tem que estar preparado para essas coisas. Mas foge um pouquinho a compreensão dos pobres mortais. Mas eu tenho muita esperança, eu tenho quase certeza que isso vai ser revertido. Porque realmente as pesquisas tiveram uma influência capital e agora é a hora decisiva, né? Tem que parar para pensar e verificar que nós precisamos de gente honesta, de gente que realmente esteja interessada em acabar com a corrupção. Não é só conversa. Se houve corrupção, foi muito pouca em relação ao que havia. Basta verificar uma coisa que tem sido pouco explorada. Os governos do PT acabaram praticamente com os fundos de pensão de funcionários públicos, de funcionários de estatais, que hoje descontam do seu contra-cheque, dos seus
seus vencimentos, dinheiro para cobrir esse rombo que aconteceu. Então isso aí é outra coisa inconcebível, né? O que houve de desvio de dinheiro público dos governos do PT é algo impensável. Eu tenho horas, é que eu não consigo ter vergonha de ser brasileiro, mas tem horas que a gente fica pensando, poxa vida, será que o povo brasileiro vai colocar um ex-presidiário como seu presidente da República? É um negócio muito duro de entender e de aceitar. O ex-presidente Lula fez um discurso crítico a Bolsonaro e direcionado ao público nordestino durante uma passagem por São Paulo ontem. Ele voltou a fazer um ataque típico da oposição de atrelar milicianos à família Bolsonaro, sem comprovar o que dizia, e também disse que eles eram os responsáveis pela morte da ex-deputada Marielle Franco. Por fim, Lula pediu ainda aos paulistas com parentes nordestinos que façam um telefonema a eles, explicando a importância de votar no petista no segundo turno. Ele destacou ainda que muitos analfabetos votaram nele porque querem mais oportunidades no Brasil. Veja um trecho do discurso. Eles têm que saber que nós não queremos mais passar fome, queremos comer. Nós não queremos ser apenas pedreiro, queremos ser engenheiro. Nós não queremos apenas ser empregada doméstica. Nós queremos ser médica. Nós queremos ser socióloga. Nós queremos ser professora. Portanto, gente, eu queria pedir para vocês que vocês mandassem um telefonema para os parentes de vocês no Nordeste. E para os parentes de vocês, quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista monstro que governa esse país. Ele tem que aprender uma lição. Ele que vai pegar os votos dos milicianos, daqueles que mataram Marielle. Ele que vai pegar os votos daqueles que são responsáveis pela morte de milhares de pessoas pela pandemia. O empresário Roberto Justus, conhecido por apresentar o programa O Aprendiz, pediu abertamente voto em Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. Num discurso publicado nas suas redes sociais, Justus disse que não concorda com tudo que Bolsonaro faz, mas discorda de tudo que Lula pretende fazer. Para o empresário, trata-se de um momento decisivo da sociedade brasileira e ele não ficará em silêncio, pois sempre foi a favor de pessoas que têm influência se posicionarem em horas necessárias para o país. Veja a fala de Roberto Justus. Eu sempre achei que empresários deveriam se posicionar em momentos importantes do país. O que nós vamos ter no próximo dia 30 de outubro não é apenas mais uma eleição, mas sim um marco decisório de para onde queremos ir como sociedade. Trata-se de uma disputa entre modelos ou visões de mundo sobre o que estamos deixando como legado e o que vamos transmitir aos nossos filhos e netos. O que nós devemos decidir em breve não é apenas eleger quem mais admiramos ou rejeitar quem odiamos, quem fala o que deve ou se porta de forma mais adequada. Não é isso, não. Trata-se, na verdade, de uma decisão entre caminhos a serem trilhados, de como nós encaramos nosso papel individual e coletivo nessa escolha do nosso destino e de nossa missão. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que perdoa a corrupção, mas não aceita frases mal colocadas, que não apresenta proposta de governo, mas exige fidelidade cega. Do outro, alguém que muitas vezes é infeliz nas suas colocações, mas que luta pela liberdade individual. Enquanto o time do Lula acredita num governo grande e protetor, o outro lado busca reduzir o Estado e tirá-lo das costas de cada um de nós. Escolher um ou outro lado significa mais ou menos impostos. Mais ou menos burocracia, mais ou menos controle da mídia, mais ou menos liberdade de empreender. Eu prefiro muito mais um cenário com liberdade individual, de incentivo ao empreendedorismo, de privatização das estatais ineficientes, de redução da carga tributária e, obviamente, de menos corrupção. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro diz e faz, mas eu discordo de tudo que o Lula pretende fazer. O nosso país evoluiu em muitos aspectos, principalmente no econômico. Apesar de uma grave pandemia e de uma guerra que provocaram uma crise internacional muito séria. Eu sou um liberal na essência e um empreendedor convicto. Acredito na autonomia e na democracia, e não na autocracia e demagogia. Eu quero um Brasil cada vez mais inserido nesse contexto mundial, mas respeitado também nas suas decisões nacionais.
Uma nação livre e soberana que incentive seus cidadãos a progredir e não apenas sobreviver. Uma terra sem divisões de raça, credo, sem nós contra eles, que aceite a divergência e também saiba conviver com as diferenças. Mas além de tudo isso, que não aceite como normal o que é inaceitável moralmente. Se nós votarmos em alguém que foi condenado em 3 instâncias e apenas se tornou candidato graças à anulação da sua condenação por firulas jurídicas e que claramente não foi absolvido dos seus crimes, será muito difícil olhar para os nossos filhos e netos de cabeça erguida. Mais importante que uma eleição é o risco de comprometermos o juízo de valor de toda uma geração. Não podemos fazer isso e depois tentarmos viver e trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. Como cidadãos e como empresários, temos de dar exemplo e garantir que a honestidade prevaleça como valor maior. Por isso, pense bem, avalie se voltar para o passado é exatamente o futuro que você quer. E se não vale a pena nós darmos mais uma chance para esse atual governo, que claramente entregou muito mais resultados do que os governos anteriores do PT. Se permitirmos que essas pessoas voltem ao poder, sacrificaremos toda uma geração que vem pela frente com valores e atitudes inaceitáveis para quem vislumbra um país e uma vida digna, próspera e livre. A primeira-dama Michele Bolsonaro fez um breve discurso ontem durante o anúncio de apoio do governador do Goiás, Ronaldo Caiado, a Bolsonaro. De forma leve e descontraída, Michele ressaltou a importância da união do povo brasileiro nesse momento, reforçou o protagonismo das mulheres nessa eleição e lembrou que o projeto de governo do presidente está alinhado às diretrizes cristãs. Por fim, ela fez uma brincadeira e pediu desculpas pelos palavrões que Bolsonaro fala, mas disse que tem gente que gosta dele. E na sequência foi aplaudida pelos presentes. Veja um trecho da fala da primeira-dama. Fiquei muito feliz de saber que hoje reúne um grupo muito grande de mulheres com Bolsonaro. Com certeza será um grande jardim florido, presidente, que irá exalar o bom perfume do seu trabalho pelas 5 regiões do nosso Brasil. Contem com o meu apoio, estarei aqui com vocês, lutando. Nós como mulheres, nós temos esse dever, como mulher e mãe, de deixarmos um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para os bisnetos dele. Não vai falar não. Não, respeito do. Respeito do presente, né, as netinhas lindas do presidente, Georgia, Luísa, Carol, graças a Deus, meninas abençoadas. E agradecer a todos, parabenizar também a todos os que foram eleitos, aqueles que não foram, sigam firmes. Deus, abaixo do céu, Deus tem um tempo para tudo nessa vida. Nós seguiremos firmes e fortes, não por um projeto de poder, como a gente sempre diz, mas crendo que o nosso Brasil é próspero, a nossa terra é abençoada por Deus. E nós estamos aqui realmente para trabalhar, para levar dignidade, acessibilidade, justiça social e, como nós prometemos no 1º dia de janeiro de 2019, trabalhar e não deixar ninguém para trás. E graças a Deus tivemos muitos avanços na área da acessibilidade, na área da inclusão, uma inclusão com responsabilidade, a verdadeira inclusão, não a inclusão que inclui e dentro de sala de aula exclui. Então, muito obrigada a todos os nossos ministros, porque a minha pauta é transversal a todos os ministérios, sempre nos apoiaram. Gratidão a todos os parlamentares também que nos ajudaram na aprovação de vários projetos. E é isso, vamos firmes pela aliança, pela família, pela vida e pela nossa nação, que é tão amada e escolhida por Deus. Conto com vocês, não sou essa oradora como ele fala, realmente estou saindo da minha zona de conforto, prefiro ser mãe, esposa, ajudadora, porque esse é o papel da mulher, mas se Deus quer assim, vou pedir para Ele me dar sabedoria. Nesse momento também, peço que Deus dê sabedoria e discernimento para os senhores conduzir os seus mandatos e que haja união em nosso meio, principalmente no meio dos cristãos. Nós não estamos aqui por um político, nós não estamos aqui por um partido, nós estamos aqui por uma ideologia do bem, uma ideologia da luz. Então precisamos ter união neste momento para que a gente possa vencer essa guerra que todo mundo sabe que é espiritual. Então muito obrigada pela presença de todos os senhores
Obrigada àqueles que vieram de longe, Caiado, ainda bem que a Gracinha não estava presente para ouvir meu marido falando da sua postura no Congresso. Perdão a todos pelos palavrões do meu marido, eu também não concordo, mas ele é assim, tem gente que gosta, né? O vereador Fernando Holliday, de saída do Partido Novo para o Republicanos, anunciou ontem o seu apoio à eleição de Tarcísio de Freitas como governador de São Paulo. Num vídeo compartilhado pelo time de campanha, ele e Tarcísio conversaram brevemente sobre a importância de combater o PT no estado e manter São Paulo como destaque do país. O vereador também fez um apelo para que, além de Tarcísio eleito, o eleitor paulista mantenha Bolsonaro na presidência da República. Veja uma parte. Pessoal, sou o Fernando Holliday, vereador de São Paulo. Estou aqui ao lado do nosso futuro governador, Tarcísio de Freitas. Estou aqui também com o Lucas Pavanato, Robson Tuma, presidente do Republicanos aqui na cidade de São Paulo, para anunciar oficialmente o nosso apoio ao Tarcísio nesse segundo turno, para combatermos o PT e mantermos São Paulo como destaque do nosso país. Mas não só isso. Nós também estamos aqui para declarar o nosso apoio ao presidente Jair Bolsonaro nessa reeleição. É muito importante que Bolsonaro continue na presidência da República para que um bandido não retome o Palácio do Planalto. Conte conosco, governador, e vamos firme nessa batalha. Parabéns pelo passo que está sendo dado no dia de hoje, parabéns pela filiação, parabéns por integrar essa família do Republicanos e parabéns pela decisão correta, parabéns pelo incentivo que você está dando. Nós não podemos deixar o bandido voltar à cena do crime. Nós temos um caminho de prosperidade pela frente, está fácil escolher um lado. Então, no dia 30 de outubro, a gente tem que votar no presidente Bolsonaro 22, fazer a nossa grande virada, fazer a diferença. Vai valer a pena para as próximas gerações. Tenho certeza que nós vamos crescer muito, gerar emprego e encontrar prosperidade. Conto com vocês. Bolsonaro 22, no dia 30 de outubro. E Tarcísio 10. Muito bem, essas foram as notícias de hoje. Novamente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.